Fala galera, beleza? Bom, se você é usuário do Comodo Internet Security ou se você é fã, talvez não esteja tão beleza. Pelo menos não vai ficar depois que você assistir esse vídeo. Então se liga na vinheta e vambora ver o bagulho pegando fogo. Fogo no ponteiro! No vídeo anterior vimos como uma falha do SYS permite que o exploit execute até um ransomware. Depois, trocamos uma ideia com o hacker que desenvolveu isso e ele nos explicou como que essa parada funciona. Agora, ele atualizou esse POC, mandou para mim o arquivo para que eu pudesse fazer o teste e gravar esse vídeo, e ele também trocou uma ideia comigo, explicando o que tem de novidade e como agora o bagulho realmente... Se antes eu falei para você que era um pandemônio, desculpa, cara, eu me enganei muito. Tudo bem que era um problema e que era grave, mas ainda assim era um problema e problemas podem ser solucionados. Agora, com essa nova versão do exploit, ou melhor, do POC, agora, velho, sei não, hein? Então se liga no que esse cara tem a dizer sobre essa nova versão do POC. O nosso bate-papo foi muito breve e eu vou ler para você as perguntas e as respostas que ele trouxe. Primeira pergunta: o que tem de diferente nessa versão do exploit? E ele respondeu: não é como as versões anteriores. Alguns deles são simples magia de sequestros DLL e a magia de ransomware. Em seguida, eu perguntei: como eu já vi em primeira mão, o antivírus do Comodo Internet Security classifica essa DLL como confiável. Isso acontece porque você conseguiu fazer alguma mágica para camuflar o arquivo ou porque a engine de antivírus do SYS é tão ruim? E ele me respondeu: o mecanismo antivírus do Comodo está basicamente no nível de 20 anos atrás. A heurística? Quase nenhuma. Aprendizado de máquina? Nenhum também. Em seguida, eu perguntei para ele como a Comodo poderia tornar o SYS capaz de impedir esse exploit. E ele me responde: na verdade, o Excition, que é a versão empresarial do Comodo, possui proteção relevante, mas é bem fácil bloquear acidentalmente muitos programas legítimos. Eu sugiro que o Comodo melhore o seu mecanismo antivírus. E por fim, eu perguntei ao Luísa: os usuários do Comodo Internet Security agora podem se considerar seguros? E ele me respondeu: não creio que mecanismos antivírus antigos possam proteger os usuários desse tipo de ataque. E embora esse nosso bate-papo tenha sido bem rápido, nós ficamos conversando por um tempo e eu pude observar algumas coisas e aprender outras. E como ele próprio explica, o Comodo Internet Security não consegue identificar esse arquivo e bloquear sua execução. E isso se dá porque o próprio arquivo é tratado pelo SYS como um arquivo confiável, quando na verdade é a porra de um ransomware. E isso não é apenas conversa fiada, se liga só. Como sempre, esse teste vai ser conduzido utilizando uma máquina virtual criada no VMware, ferramenta essa que se tornou gratuita para uso não comercial. Aqui no canal tem um vídeo mostrando como baixar, instalar e configurar, link aqui no card e também na descrição. Eu já instalei o Comodo Internet Security nessa máquina, então antes de começar o teste, eu vou verificar se tem alguma atualização na lojinha de aplicativos da Microsoft e também no Windows Update. Esse teste está sendo realizado no dia 7 de novembro de 2024 e foi exatamente hoje, há poucos minutos, que o Luísa me mandou essa nova versão do POC. E como eu mencionei antes, o Comodo já está instalado e eu vou utilizar a configuração padrão. Nela você vai ter os módulos antivírus, firewall, autocontenção, vírus scope e filtro web. Por padrão, o módulo de RIPs não vem habilitado. E eu vou te mostrar as configurações que vem no próprio Comodo, inclusive para não ficar em dúvidas de que eu realmente não fiz nenhum tipo de alteração. Como você pode ver, o tipo de defesa aplicado por padrão é o Comodo Internet Security. E literalmente eu não vou mexer nada aqui. Tudo quanto é módulo e tudo quanto é opção de configuração para cada um desses módulos, eu vou simplesmente manter tudo com as configurações que a própria Comodo entende como sendo as melhores para a maioria dos usuários. E eu aproveito e faço uma verificação inicial e também a verificação de reputação. E embora essas duas verificações não vão fazer nenhuma diferença, e você vai entender logo, mas é uma boa prática realizar esse tipo de ação quando você conduz um teste com antivírus.
E para mostrar para você que realmente a coisa vai acontecer e o Komodo não vai nem perceber, eu vou instalar o Komodo Kill Switch. Vale lembrar que aqui no canal tem um vídeo, bem extenso até, mas é um vídeo muito interessante porque nele eu te mostro e explico cada uma das opções de configurações que você tem nessa suíte de segurança gratuita, e eu recomendo muito, tanto para quem é usuário do SIS, como também para quem é apenas um curioso, ou para quem está apenas buscando conhecimento. O link vai estar aqui no card e também na descrição. E esse é o Komodo Kill Switch sendo executado, e eu configurei para que ele exiba apenas arquivos desconhecidos. Eu vou extrair o arquivo novo, o POC, na versão 4, e são esses caras que estão aqui dentro. Detalhe, essa DLL é um arquivo perigoso. Na verdade, ela é parte crucial para a execução do ransomware. Para quem está ligado, há algum tempo atrás, surgiu na internet um ransomware com esse nome, StarRailBase, e é exatamente ele. A diferença é que o Luiza fez algumas alterações no seu código para que o Komodo não consiga identificar esse cara como um arquivo perigoso. E pelo que Luiza me explicou, as mudanças que ele fez foram bem simples. Porém, por existir uma falha no Komodo, ao tentar identificar DLL hijacking, ou seja, sequestro de DLLs, acaba que a alteração mínima que você faça numa DLL desse tipo pode fazer com que o Komodo se torne incapaz de identificar esse arquivo como perigoso. E, curiosamente, esse arquivo possui um certificado. E você deve ter percebido o nome do arquivo. E isso é uma resposta do Luiza ao usuário chamado Cruel Sister, o qual fez um vídeo mostrando que o exploit que o Luiza desenvolveu perderia o sentido, a validez, caso os usuários do Komodo Internet Security desabilitassem por completo o WAC. E eu já te falo um pouco mais sobre isso logo adiante. Nas propriedades dessa DLL você não vai ter muita informação, não vai ter praticamente nada, e eu posso fazer uma verificação manual com o próprio Komodo para descobrirmos se ele vai conseguir identificar esses arquivos como perigosos. E infelizmente ele não vai. Eu vou fazer a verificação manual de cada um deles, porque vai que, né? Vai que aconteceu alguma coisa ali por eu ter selecionado mais de um arquivo, e isso talvez pudesse ter atrapalhado a verificação manual com o Komodo. Só que, infelizmente, não fez diferença, porque verificando o primeiro arquivo, o Komodo não identifica nada. E verificando o segundo, é o mesmo resultado. Mas antes de executar o POC, eu quero a opinião de outras engines de segurança. Então eu vou abrir o vírus total e vou enviar cada um desses arquivos para lá. O próprio POC, que é o executável, não vai ser identificado por nenhuma engine. E isso se dá por dois motivos. O primeiro é porque esse arquivo é literalmente bleeding edge. Ele é zero day e ninguém mais tem acesso a esse cara além de mim e talvez algum desenvolvedor da própria Komodo. Então esse arquivo não está na internet, não está rolando pela web, então, consequentemente, nenhuma engine vai conseguir identificá-lo. E quando eu tento enviar o segundo arquivo, que é a DLL, você vai perceber a mesma coisa. Ninguém tem esse cara. Então, as engines que tem aqui no vírus total vão fazer a análise desse arquivo literalmente agora e pela primeira vez. E curiosamente, de 72 engines, 15 conseguiram identificar isso aqui como malware. E dentre as engines que identificaram esse arquivo como perigoso, nós temos o CrowdStrike Falcon, o McAfee Scanner, o Kaspersky, a engine da Symantec, a Trellix, Zone Alarm pela Checkpoint, a engine utilizada pelo WeSet, a SecurityAid, Tencent, dentre outras. E embaixo nós podemos ver todas as engines que falharam ao identificar esse arquivo como perigoso. Mas antes de eu executar o arquivo, eu vou fazer aquilo que a Cruel Sister recomenda para os usuários do Komodo para que o Komodo Internet Security se tornasse capaz de bloquear esse arquivo, que é basicamente desativar o WAC. Para isso, eu acesso o registro do Windows, procuro por essa chave e altero o seu valor para 0. Isso vai fazer com que o WAC seja completamente desabilitado na minha máquina. Mas claro, para que isso tenha efeito, eu preciso reiniciar o meu computador. Agora sim, eu tenho o WAC completamente desabilitado, então eu vou verificar por atualizações do Komodo, até para ser justo com ele. Tudo atualizado, eu vou fazer mais um scan com o Komodo desses arquivos. Infelizmente, ele não vai identificar nada como perigoso. Eu vou abrir o Komodo Kill Switch para monitorar a execução desse cara e vou abrir o Windows Explorer para poder te mostrar que eu tenho alguns arquivos nessa máquina. Lembre-se, o que nós vamos executar agora é um ransomware. Então, é esperado que ele vá bloquear todos os meus arquivos pessoais,
e solicitar que eu entre em contato com seu desenvolvedor, seja para poder solicitar ajuda para desbloquear os arquivos ou para pagar uma quantia para que ele faça isso. Que, na verdade, esse geralmente é o comportamento de qualquer ransomware. Então eu vou organizar as minhas janelas para que você consiga visualizar tudo acontecendo e, finalmente, eu executo o POC. E você vai perceber que nada vai acontecer, nenhum processo vai aparecer ali no Comodo Kill Switch, nenhuma janela pop-up do Comodo Internet Security vai ser exibida, o que causa a impressão de que esse POC não está sendo executado. Mas é só uma questão de paciência e aguardar um pouquinho. O Explorer vai ser finalizado, eu reabro, e ele vai ser finalizado novamente, só que dessa vez ele vai ficar travado, ao ponto de que eu não consigo fazer mais nada, nem utilizar o atalho tecla UI mais E para tentar abrir o Explorer. Então eu vou lá nas opções da minha máquina virtual e vou enviar o comando Ctrl+Alt+Del, o que também não vai surtir efeito nenhum, mas eu sou persistente. Então eu volto no menu da máquina virtual e envio novamente o comando. Dessa vez, o gerenciador de tarefas é executado. E você pode perceber que todos os processos do Comodo estão em execução e que não tem nenhum processo diferente rodando. Inclusive, se eu ver na aba de usuários e verificar se tem alguma coisa rodando dentro do meu perfil, também não vai aparecer nada. Então eu venho em Arquivo, Executar Nova Tarefa e tento executar o Windows Explorer. E agora finalmente ele vai abrir para mim, só que você vai perceber que alguma coisa mudou. Todos os arquivos que eu tenho na minha área de trabalho estão com outra extensão. Se eu vier no Explorer e acessar as pastas do meu perfil, todos os arquivos que eu tinha aqui estão com outra extensão. E, na verdade, esse ransomware ele não apenas mudou as extensões dos arquivos, ele, de fato, criptografou tudo. Por exemplo, se eu tento abrir esse arquivo, que é o arquivo TXT, direto pelo bloco de notas, esse vai ser o conteúdo exibido. Ou seja, tudo está criptografado, o que significa que eu literalmente perdi acesso a qualquer arquivo que eu tivesse no meu computador. E o mesmo vale para as imagens e para qualquer tipo de arquivo que eu tivesse aqui. Por exemplo, eu vou tentar abrir uma dessas imagens pelo próprio Paint. E não vai ser possível executar essa operação, porque o Paint vai indicar para mim que esse arquivo não é um arquivo de bitmap válido, ou não há um suporte para esse formato atualmente. Eu vou tentar abrir a interface do Comodo e agora vai acontecer uma coisa curiosa. O ícone vai mudar e a interface não vai ser executada. Então eu volto para o Explorer e aqui você percebe que nenhuma pasta foi criada e também nenhum arquivo foi criado aqui na raiz do C, o que acontecia antes na versão anterior desse POC. Então eu acesso a pasta de instalação do Comodo, a pasta na qual o Comodo foi instalado, organizo isso aqui e todos os arquivos do Comodo Internet Security estão aqui, inclusive o cmdagente.exe. Então eu vou tentar abrir novamente a interface do Comodo e ele não vai carregar. Só que se você olhar para a área de trabalho, você vai ver que tem um arquivo no formato TXT que não foi criptografado. E é justamente o arquivo que o Luísa criou na minha máquina para que eu soubesse o que aconteceu. E agora, quando eu abro esse arquivo, e só agora, depois de um tempão, a interface do Comodo voltou a funcionar. Beleza, daqui a pouco a gente dá uma olhada nela. Porque antes, eu quero te mostrar a mensagem que a Luísa colocou aqui. Acredito que você encontrou alguns problemas. Envie um e-mail para Royalverse para solucionar o problema. Beleza, eu posso voltar para a interface do Comodo e, aparentemente, a minha máquina está protegida e está tudo ok. Só que tem um detalhe. Se eu tentar fazer uma verificação de atualizações, repara que agora o Comodo vai fazer o download de toda a base de antivírus, a base da assinatura que ele possui, só que ele vai fazer o download de novo. Eu já tinha feito isso. O que significa que esse ransomware conseguiu destruir o arquivo de base de assinaturas do Comodo Internet Security. Ou seja, ele pode não ter apagado nenhum arquivo dentro da pasta de instalação do Comodo, ele pode também não ter danificado nenhum arquivo de execução do Comodo, porém, ele inutilizou o Comodo porque se eu não fizesse essa verificação, eu não saberia que a partir de agora, o Comodo Internet Security instalado na minha máquina não tem uma base de assinaturas de vírus funcionando. E se eu verificar os logs, a quarentena, os relatórios de ameaças, aplicativos bloqueados, não existe, literalmente, um arquivo sequer em nenhuma dessas listas. Ou seja, o exploit foi executado, o ransomware foi executado, os meus dados foram criptografados, eu perdi acesso a tudo e o Comodo simplesmente fingiu demência.
E isso tudo é muito sinistro, mas a parada fica ainda mais louca quando vemos comentários como esse aqui. E detalhe, do próprio Meli, o fundador da empresa Comodo. Respondendo a um questionamento de um usuário, que foi esse aqui. Melhor, na minha linha de raciocínio, significa fazer as coisas melhor, ou até ser o melhor. Ficou meio confuso, mas deu para entender. Só que a resposta do Meli torna a coisa um pouco mais complicada, que ele responde o seguinte: melhor em quê? Cores bonitas? Detecção? Ou manter o seu computador seguro e livre de infecções? E na segunda, o mesmo usuário comenta o seguinte: Comodo não tem a mesma segurança que a Excition. E o Meli responde: o framework de segurança é o mesmo. Segurança é provida através de APIs a nível de kernel e ambos possuem as mesmas tecnologias. Então, o nível de segurança é o mesmo em ambos. Ambos aqui, no caso, é o Comodo Internet Security e o Excition Security para empresas. E ele continua dizendo o seguinte: você continua testando detecção, não proteção. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Detecção é o jeito antigo de proteger você, o qual falha o tempo todo. Isolar é o novo modo de proteger você, e você não está testando isso. E nesse aspecto, considerando essas falas do próprio Meli, o hacker que desenvolveu esse POC, esse exploit, pensa diferente, e eu tendo a concordar com ele. Afinal de contas, como vimos nesse teste, nesse caso, a detecção parece ser muito mais importante. Mas no fim das contas, a Comodo é uma empresa que lucra com as suas soluções de segurança, com as soluções para o meio corporativo, para o meio governamental, enfim. É uma solução que realmente funciona, que realmente protege, e eles estão ganhando dinheiro com isso, provavelmente, e talvez continuem acreditando que as suas soluções de segurança são de fato infalíveis. E agora eu tenho que comentar uma coisa interessante. Depois que esse exploit veio à tona, um usuário ativo no fórum da Comodo fez um vídeo mostrando como o SIS poderia bloquear esse POC. Para isso, bastaria desativarmos o WAC, que foi o que eu fiz nesse vídeo. Inclusive, eu também trouxe um vídeo mostrando como o Comodo seria capaz de proteger você e de se proteger contra o exploit na versão anterior ao desativarmos o WAC. E realmente isso funciona. O problema é que o WAC é uma solução de segurança embarcada no Windows, a qual nós não deveríamos desativá-la em hipótese alguma. Isso porque existem várias outras soluções dentro da própria plataforma de segurança que vem no Windows que funcionam baseando-se no próprio WAC. Além do mais, o WAC é algo que vem configurado com acesso a nível kernel. Então, cara, não rola desativar isso, né? Mas enfim, o vídeo é esse aqui. E aqui nesse vídeo eu tento explicar para você como que isso funciona, por que funciona, eu demonstro para você esse troço funcionando e explico também por que isso não é recomendável. Então agora a coisa toda cai por terra, porque, como vimos, nessa nova versão do POC, caso você tenha desativado o WAC para que o seu Comodo Internet Security conseguisse te proteger desse tipo de malware, agora o bagulho ficou ainda mais doido, porque com o WAC completamente desligado e com o SIS reconhecendo esse arquivo como confiável, isso significa que o ransomware será executado com privilégios de administrador. Ou seja, agora fudeu. E é aquilo que eu comentei lá no início do vídeo. Se antes eu falei para você que aquela situação do POC, do exploit, fosse um pandemônio, eu estava muito enganado. E eu te peço desculpas por isso. Porque antes era um problema que pode ser resolvido, e eu já falei isso lá atrás. E que agora realmente virou um pandemônio, porque, na verdade, agora o próprio SIS reconhece um ransomware como um arquivo legítimo e confiável. Mano, corre para as colinas porque agora nós que não tem mais o que fazer. Enfim, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta o que achou e compartilha esse vídeo. E vamos esperar e torcer para que a Comodo veja esse vídeo e, de fato, entenda que, cara, a pica tá entrando.